Hello, people! Olha a gente aqui de volta com o pessoal do nono C, D e E, que trabalha com esse livro aqui. Nós iniciamos com o texto da página 81, tá certo? A gente estava trabalhando sobre o tema depressão. E a gente leu uma definição, What is Depression? E eu gostaria de lembrar para vocês que o texto deixou muito claro que a depressão ela deve ser diagnosticada. Diagnosticada por um médico. A gente não pode simplesmente se autodenominar como depressivo. O que a gente pode é procurar um médico para poder ter ajuda. Assim, principalmente em momentos ou períodos de tempo muito difíceis. E aí eu queria ler junto com vocês essa partezinha aqui, ó, verde, que se chama expansion. Expansion é expansão. Já que ele falou que depressão é uma doença, então ele vai falar um pouco mais sobre o que é doença mental, né? Acompanhem comigo, eu aqui no meu livro e vocês no de vocês, tá certo? Mental illnesses are disorders of brain function. Doenças mentais são desordens da função cerebral. Vamos destacar as palavras principais aí. Illness é uma doença. Essa palavra já termina em S e aí tá no plural. Illnesses, doenças, tá certo? Presta atenção. I-L-L, doente, é o adjetivo. Illness é um substantivo, tá certo? Mental illness. Mental illness, doença mental. Aí eu lembro para vocês daquela forma do inglês em que o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Se é um substantivo abstrato, doença, né? Ela está sendo qualificada. De que tipo de doença é essa? A mental. Mental illnesses are disorders of brain function. Atenção para a palavra disorder, né? Desordem mesmo. Formada pela palavra order, que quer dizer ordem, com o prefixo disorder. Of brain function, da função do cérebro. Né? O cérebro também é um substantivo, mas como ele está colado na palavra function, ele vai se transformar num adjetivo. É a função cerebral ou a função do cérebro, tá? They have many causes and result from complex interactions between a person's genes and their environment. Eles têm muitas causas, elas, no caso, que é as doenças, né? Tem muitas causas e resultam de complexas interações entre os genes da pessoa e o meio ambiente. Having a mental illness is not a choice of or moral failing. Importantíssimo isso. Se a gente perceber o quão importante é entender que uma doença não é escolha da pessoa, olha lá. Having a mental illness is not a choice. Ter uma doença mental não é uma escolha. Or moral failing, ou falha moral. Cuidado com o preconceito ou com caracterizar uma forma de pré-julgamento da pessoa que sofre de uma determinada doença, né? Mental illnesses occur at similar rates around the world. In every culture and in all social economic groups. Importantíssimo também isso. Doenças mentais ocorrem em taxas similares ao redor do mundo. Em
todas as culturas e em todos os grupos econômicos. Pessoal, a gente tem que se retrabalhar. A gente tem que retirar os nossos preconceitos ou pré-julgamentos, no qual essa expansão ela foi muito importante. São palavras curtas, são rápidas, frases bem simples de entender, mas que dizem tudo. A doença mental não é uma escolha, ela não é característica de nenhuma classe social ou de nenhuma cultura do mundo com mais ou menos vantagem diante disso, né, gente? Então, ela é um resultado de como os genes da pessoa agem com o meio ambiente, ok? O resultado disso, o que fica, é que a gente pode ouvir as pessoas com mais calma, se colocar no lugar do outro quando o outro tem um problema e não ter vergonha de procurar ajuda quando a gente achar que precisa, porque afinal de tudo não faz parte de uma escolha sua sofrer uma determinada doença. Achei importante o nosso diálogo. Se vocês precisarem, estaremos aqui. Um abraço, tudo de bom.